Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Satisfação estarmos juntos novamente com vocês, né? Espero que esteja tudo bem. E vamos lá, né? Quase na nossa hora. Boa noite a todos que estão chegando. Adaída Alves, Troll, boa noite. Jaci da Silva, Roseli Fiorin, Geilza, Wibson Romero, Benê Garcia, Lúcia Regina, Pátia Silva, Elisete Cruz, Maria Leni, Silvana Portes, boa noite, um abração, viu? Quem tá chegando aí. Diego Romão, boa noite. Cileide Fátima, Luiz Antônio, Nadissan, Conceição Dias, Rosana Ferreira. Um grande abraço, pessoal. Sejam bem-vindos. Maria Leni. Vamos lá, né? 20 horas já. Vamos começar, né? Estamos na hora. Vamos fazer a nossa prece. A gente dar início então, né? Fechando os nossos olhos, mentalizando muita luz em torno de nós, do nosso coração. Podemos mentalizar um sol radiante no nosso peito, irradiando amor, irradiando paz, irradiando saúde. Também na nossa testa, na cabeça, podemos mentalizar também uma grande luz, irradiando-se, gerando claridade na nossa mente, lucidez, discernimento, ativando esse centro superior que é o pré-frontal. Vamos mentalizar em torno de nós uma luz intensa, a nossa aura, nosso campo áureo, né? Áurico. Vamos mentalizar muitas flores, muita luz, um ambiente agradável, positivo, as presenças espirituais amigas que estão conosco, trabalhando, ajudando, amparando todos que estão precisando de ajuda, através da aplicação de passes, através de água fluida, através de orientações, através do seu amor, da sua dedicação carinhosa. Pedimos por todos os lares, pedimos pelos nomes que estão na área de texto, pedimos pelos desencarnados próximos a nós, pedimos por todos os espíritos amigos que nos ajudam e que a tua luz, Senhor Jesus, ilumine o nosso estudo e que nós estejamos conectados a ti durante todo o período em que aqui estaremos, recebendo-te a inspiração superior, recebendo-te os apelos de crescimento, de evolução que todos nós necessitamos. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos novamente, né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, e de quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então, amanhã a gente tem estudo às 9 da manhã, tá? Então, quem quiser, pode participar conosco, né? E aí nós teremos, né, amanhã às 9 da manhã, aí depois, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Todas as terças nós temos o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Então vamos lá, nós estamos no nosso 24º dia de estudo desta obra, né? E no capítulo 13 nós vamos começar um novo capítulo, Ponderações de Vicente. Vicente é o companheiro ali do André Luiz, né? É um médico também, que, assim como o André Luiz, está fazendo um curso ali junto do Aniceto, que é um coordenador de trabalhos de aprendizado, de socorro, né? Na esfera
espiritual e também na esfera carnal, e eles estão fazendo um estágio de aprendizado, tanto o Vicente quanto o André Luiz, tá? Então, a gente tem visto alguns casos, né, após uma palestra que foi feita, né, de aprendizado para todo o grupo que está sob o comando de Aniceto, né? E aí a gente viu vários casos de médiuns falidos na última missão na Terra, na sua última reencarnação, né? Então a gente viu, por último aí, a palavra do Monteiro, né? Que era um doutrinador também, né? Então vamos lá. Continuando, acho que no final dessas conversas aí que eles estavam tendo, né? Desses testemunhos que eles estavam observando, de vários trabalhadores que estavam refazendo o aprendizado em nosso lar, né? Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros, né? Já tinha bastante informação, né? Os vários casos ali que a gente estudou dão o que pensar, né? Várias possibilidades de queda, né? De desvio. E é bom para a gente porque a gente fica alerta, né? Para a gente aprender a valorizar os recursos que a gente tem. Não é à toa que a gente é chamado ao trabalho, não é à toa que a gente entra em contato com esse conteúdo, né? Com a doutrina espírita, com a casa espírita, com a mediunidade, né? Não existe essa aleatoriedade, né? O que existe os espíritos movimentando os pauzinhos aí para fazer as conexões e nos trazer as oportunidades que nós planejamos, nós programamos, né? Então, em tempo oportuno, né? Deixando grandes grupos em conversação ativa, né? Porque os grupos continuaram lá conversando, reconstituindo projetos e refazendo esperanças. Segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Deve ser bem bonito, né? Deve ser bem bonito aí, né? O Vicente chamou ele para conhecer os jardins lá. Quem gosta de planta, eu gosto, né? De flor, de jardim, de verde, eu gosto bastante. Gosto de ver crescer, germinar, fico acompanhando os brotinhos. Eu gosto bastante de cultivar assim, né? Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora a minha surpresa, né? Quer dizer, para alguém, como a gente que vem estudando, graças ao trabalho do André Luiz, né? É, a gente veria essas informações com um pouco mais de familiaridade, né? Mas o André Luiz, por exemplo, ele não teve elementos como a gente está tendo, né? Ele nunca teve contato pessoal com médium ou doutrinador, né? Então ele chegava ali bem sem informações, né? Então as informações que ele teve eram bem interessantes, né? Vocês gostam de planta? Então, legal, né? É importante, né? Essa nossa relação com a natureza, com o belo, né? O cultivar é muito importante, né? A gente vai aprendendo que tudo na vida é cultivo, né? No jardim da nossa vida, né? Nas flores, né? Dos nossos relacionamentos e tudo é cultivo, né? Tudo é cuidado, tudo é zelo, né? Então, o adubo. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância, né? Que o André Luiz chegou ali nas câmaras de retificação, né? Na verdade, ele foi para o Ministério do Auxílio, né? Devido à intercessão da mãe dele. Então, ele passou
a adaptação dele ali no Ministério do Auxílio, no hospital, no Ministério do Auxílio. Mas logo em seguida já foi trabalhar nas câmaras de retificação, onde as pessoas que chegavam ali, né, certamente, pelo que eles estão falando aqui, trariam condições ou informações mais limitadas para ele, né? Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência no Ministério do Esclarecimento? Não, o André Luiz respondeu, né? Então, o que que o Vicente está dizendo? Que lá, no nosso lar, você tem vários locais onde se conversam, onde se analisam, né? As oportunidades perdidas referentes a várias áreas, a todas as oportunidades, né? Então, as áreas da nossa vida, né? Então, trabalhos mais específicos, por exemplo, esse que o André Luiz e o Vicente estavam, era um ambiente, pelo jeito ali, mais ligado à questão mediúnica, né? De doutrinação e de mediunidade, né? Certo? Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos, né? Então você veja um exemplo, né? Tem para todos as necessidades, né? Mas um exemplo, né? São os enormes pavilhões das escolas maternais, né? Olha que interessante. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, né? Que não é o cultivo do mal, não é o cultivo das histórias negativas, a ideia não é essa. É a troca de vivências, né, a respeito de erros e acertos, né, muitas vezes mais erros do que acertos, né, a título de conscientização, né, de preparação, de alerta, né, para aqueles que estão se preparando para uma nova encarnação, né, realinhando conceitos, sentimentos. É muito importante isso, né? É muito importante essa análise para que haja uma correção de rumos, né? Uma, um refazer de conceitos, né? De atitudes. Muito importante. E no caso aqui, ele cita as desventuras da maternidade fracassada, né? Alexandre, mas o que é maternidade fracassada, né? São aquelas mulheres, né, que vivenciaram a maternidade e erraram de várias formas. Não vamos citar todas aqui, mas erraram de várias formas no trato com as forças maternais, né, com os cuidados ou não com os filhos, com os limites ou não com os filhos, né, com a orientação ou não, os exemplos ou não, né? Então, o bom senso, várias coisas que permeiam a função maternal, né, na Terra, né? E que pode ser executado de uma forma bem positiva ou não, né? Então, as mães também que se sentem, né, fracassadas, que acabaram não conseguindo cumprir com aquele seu papel, estão lá no plano espiritual refazendo também pensamentos e sentimentos, né? O excesso de mimos, o excesso de ternura no sentido de não equilibrar mais, né? Os espíritos falam que o excesso de doçura costuma anestesiar a alma, né? O excesso de facilidades, o excesso de doçura, tudo que é demais, né? Acaba sendo prejudicial, né? É um anestésico para o espírito, né? O espírito precisa também de um pouco de energia. Os filhos, né? Eles precisam dar um pouco da energia dos pais, né? Da mãe, que no caso que a gente está falando, né?
Energia que eu falo é força para educar, força para orientar, né? Porque às vezes a pessoa está tão enfraquecida, insegura, né? Que acaba se recolhendo, né? Não tendo força nem para orientar, para educar, para limitar, né? Certas, certas expressões, né? Da educação ali, né? Certas necessidades, tá? Então elas vão refazer caminhos lá no plano espiritual, né? Ali, ainda ali temos os centros de preparação à paternidade, né? Então, as mulheres se preparando, os homens também se preparando, os pais e as mães, né? Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. De indiferença ao dever, né? Então, aqui no caso está citando dos pais, né? Também refazendo sentimentos, né? E aprendendo uns com os outros como vivenciar melhor. Porque não é simples, é complexo, né? Tanto a maternidade quanto a paternidade. É cheio de detalhes, né? De necessidades, né? De atitudes que nós precisamos cultivar, precisamos lembrar, né? Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito do livro Vereda Familiar, né? É um livro que norteou muito da minha vida familiar até hoje, né? Com os meus filhos. É o livro Vereda Familiar, onde a gente procurou ao máximo ali, o máximo ali, né? Os capítulos, as orientações da Teresa de Brito, através do médium Raul Teixeira, né? Um livro maravilhoso, né? Recomendo para todos aí, né? Vereda Familiar, tá? Então, são instruções muito boas que nos colocam assim no nosso lugar, no sentido de discernir, né? Em várias áreas da família, né? Da vivência de ser pai, de ser mãe, né? Então é importante isso. Não quer dizer que será tudo perfeito, não quer dizer que a gente vai acertar em tudo, não quer dizer que a família vai também, né? Vai correr tudo às mil maravilhas, mas quer dizer que a gente com boa vontade tenta fazer o melhor, né? A gente tenta fazer o melhor, né? A minha esposa até colocou ali o nome do livro, né? Vereda Familiar, a Tânia colocou ali. Do médium José Raul Teixeira, né? Então, são as possibilidades, né, que o nosso lar nos dá não somente o nosso lar, mas qualquer instituição do plano superior, de refazermos caminhos, né? Juntamente com outras pessoas que também erraram ou algumas acertaram, e aí a gente vai aprendendo com as experiências dos outros também. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Então você vê, ó, porque os dois são médicos, né? Ó, nós temos lá também o centro de especialização médica, né? Então nós temos nobres profissionais de medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá conversam, discutem sobre os problemas, né? Que eles acabaram caindo, né? Perdendo, tal. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. O André Luiz falou, né? Nós somos médicos e não estamos lá, né? Aí o Vicente explicou, né? Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, né? O que que o Vicente está dizendo? O Vicente está dizendo que eles não erraram apenas na área médica. O problema deles não foi adstrito, né, aos problemas médicos de consultório, ou de hospital, ou de paciente, não foi relativo. Caíram em toda a linha, ou seja, caíram como pessoas, não exatamente como médicos.
não somente como médicos, né? Caíram em toda a linha, né? Interessante isso, né? Certo? Faz sentido para vocês, né? Porque uma coisa é a pessoa, né? Ele foi bem em várias outras áreas e na área médica, de repente, escorregou lá. Na área profissional não foi bem. Então vai lá estudar, refazer, né? Mas aí, no caso dos dois, eles caíram em toda a linha, né? Foi no geral, não foi só na parte profissional. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz, né? São as experiências que a gente já conversou, né? Do Vicente, quando o Vicente e o André Luiz se encontraram, né? Se conheceram. O Vicente contou a história dele, né? Contou do ponto de vista dele o que ele passou, o que ele sofreu. Mas ele não contou o que ele fez. Porque às vezes a gente é vítima, entre aspas, de uma certa situação, mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo algoz também. Às vezes a gente acaba se tornando obsessor, a gente acaba, né, prejudicando aquelas pessoas, se vingando. Então ele contou para o André Luiz o que ele sofreu, mas ele não contou o que ele fez, né? Aí o André Luiz falou, é verdade, né? Concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Né? O André Luiz também chegou lá como suicida inconsciente. Quer dizer, não foi exatamente o problema médico que foi o grande problema dele, a questão médica, mas ele chegou, ele perdeu a existência como um todo por malbaratar os recursos orgânicos, né? O corpo, os cuidados que ele deveria ter, inclusive como médico que era, né? Então eles caíram em toda a linha, os dois aqui, né? Certo? Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Na mordomia, no sentido de, né, os administradores que administravam os recursos, né, às vezes de outros ou os próprios recursos, né, que deveriam servir. O mordomo é aquele que serve, né? Então, aqueles que administram devem ser aqueles que servem, né? Aqueles que coordenam os esforços, né? Distribuem recursos a fim de servir, né? Então, muitos acabam cometendo erros também nessa área, né? E no plano espiritual refazem caminhos, né? Campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência, né? A Sueli colocou, né? Como é difícil acertar, né? A gente reencarnar, Sueli, é estar sujeito ao erro também, né? Reencarnado é estar muito sujeito ao erro. Não, mas a gente não vem aqui para acertar? Sim, a gente vem aqui para tentar acertar ao máximo, mas o trabalho de crescimento, o trabalho de melhoria, é um trabalho que nos expõe muito ao erro, né? Ok? É um trabalho que nos expõe muito ao erro. Por quê? Então você pega lá a história da pessoa que está aprendendo a esquiar, né? A pessoa que está aprendendo a esquiar, e aí ela chega pro professor e fala assim, olha, eu tive um dia ótimo hoje, que eu passei o dia e não caí nenhuma vez, né? Aí o professor de esqui fala para a pessoa assim, olha, pois eu acho que você teve um dia péssimo, né? Porque se você que está treinando, você passou um dia inteiro sem cair, é sinal que você se arriscou muito pouco, né? É sinal que você não tentou nada muito diferente e tal, e aí ficou lá só naquela, né?
É um modo de ver a questão, né? Estarmos aqui na Terra tem riscos inerentes, né? Estarmos aqui tentando implementar a nossa programação, tentando acertar, né? Mas a gente lida com as nossas limitações, a gente lida com os nossos problemas. Então os erros eles acontecem, né? Tem até uma pessoa, né, que ia reencarnar, né? E que estava pedindo pro espírito amigo dele e tal, né? Que intercedesse por ele para que ele pudesse reencarnar e tal. Aí o amigo dele falou assim: mas você está disposto a errar? Achei interessante a pergunta. É um dos livros do Humberto de Campos, através do Chico, né? Ele falou: mas você está disposto a errar? Porque reencarnar significa estarmos dispostos também a errar, a termos a humildade de percebermos os erros, né? É lógico que eu não estou fazendo apologia ao erro aqui, né? Eu estou querendo demonstrar que é natural, faz parte do processo de aprendizado, erros e acertos, né? São naturais, né? A gente pode, né, tomar mais cuidado com algumas coisas, errar menos, ser menos teimoso, né? A gente pode, os alertas que a gente está vendo nesse livro aqui, a gente pode tomar mais cuidado. Não estou fazendo apologia ao erro, não, mas faz parte do processo de aprendizado, né? Então nós temos que ter, é interessante o erro também, né? Porque todo mundo quer acertar. Vou perguntar para vocês aí, quem quer acertar? E todo mundo levanta as mãozinhas, levanta a mãozinha, né? Ninguém quer errar, né? Não obstante, tem alguma coisa mais presente na nossa vida do que erro, né? No nosso dia a dia, a gente está sempre errando, pequenos erros, grandes erros, não é? Então, é interessante porque a gente tem que trabalhar a humildade também, principalmente quando a gente critica o outro, ou a gente julga o outro, e daqui a pouco a gente vai estar errando. Ah, mas não dá outra, viu? É só você falar mal do outro, daqui a pouco você cai na mesma coisa que você estava falando do outro. Então é exercício de humildade, né? A vida faz muito isso com a gente, como exercício de humildade, né? Certo? Então é natural, lógico que todos estamos tentando acertar mais, a gente está aqui tentando discernir, né? Os alertas aqui é para a gente tentar acertar mais, né? Então vamos lá, né? Vamos trabalhar, né? Então milhares de trabalhadores, né, se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Porque tem aqueles que se preparam para gerenciar, para liderar, para, né, coordenar. E tem aqueles que se preparam para obedecer. Ah, Alexandre, que coisa horrível. Ah, eu não, negócio de obedecer, não sei o quê. Aí fica esse mimimi, né? De não, porque é orgulho, né? A gente só de ouvir falar que obedecer, a gente já arrepia, né? É orgulho puro, né? Gente, até a gente vê na obra do André Luiz, né? O conceito de um dos espíritos amigos, né? Só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Como assim, Alexandre? Só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer? Como é que é isso? A pessoa está escrava, né? E às vezes exagera na dose, né? Então, no drama, né? A pessoa aprender a obedecer, pessoal, a gente aprende a obedecer em casa, a gente aprende a obedecer pai e mãe, obedecer regras, obedecer da escola, obedecer os professores, obedecer, né? As regras da escola, do trabalho, as regras sociais. A vida não é a gente aprender a obedecer, né? As regras sociais e tudo mais. Né, Vilani? Obedecer significa disciplina. Isso que a gente fica meio assim, fala em obedecer, né? As pessoas já. Né? É que a índole rebelde, né? A índole rebelde. Nós somos muito libertários ainda, né?
Nós somos muito libertários. Falou em obedecer, né? Mas Jesus deu exemplo disso, nos ensinou a isso, né? Não quer dizer obedecer cegamente, né? Não quer dizer subserviência, né? Não quer dizer, não é? Mas com consciência, com disciplina, com devotamento, não é? Então, aprender a obedecer. Por quê? Vamos analisar assim, os nossos males não procedem, em grande parte, da dificuldade da gente obedecer às leis divinas? Muitos dos nossos problemas não são advindos da nossa briga com a lei divina? A lei divina querendo uma determinada coisa de nós, pedindo uma determinada atitude de nós e nós, rebeldes à lei divina. Não é isso que nos tem perdido ao longo dos séculos e dos milênios? A gente batendo cabeça, né? Na revolta, na indisciplina, querendo criar universos paralelos nossos em que a gente mande e a gente não tem que obedecer à lei de ação e reação, né? Então é a nossa rebeldia pura, que é um dos grandes defeitos da alma, né? É um dos grandes defeitos. As pessoas mais orgulhosas são as que mais têm dificuldade de obedecer. As pessoas que têm já mais trabalhado a humildade, né? Elas aprendem a servir. Elas aprendem a servir. O que que é preciso? Onde é que eu posso ajudar? Não sei o quê. Estão lá prestes a, né, ajudar no que for possível. É uma coisa que a gente tem que aprender em qualquer lugar que a gente chega, né? Uma coisa que todos nós precisamos aprender, tá, pessoal? Uma coisa do ser humano, né? Então é extremamente importante, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. Não é uma ofensa falar, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá, obediência e resignação, né? Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Não é assim que está lá? Me corrijam se eu estiver errado aí. Não é? É assim. A obediência é o consentimento da razão. Quer dizer, eu aceito racionalmente. A resignação é o consentimento do coração. Não é? Então, bendito sejamos nós se a gente for obediente e resignado. Resignação ativa, né? Mas aprendemos a seguir, a sermos obedientes à vontade divina, alinharmos a nossa vontade ao querer divino, ao querer de Jesus, ao querer da espiritualidade, nosso espírito protetor, né? Quer dizer, nós alinharmos os nossos desejos, a nossa disciplina, né? Nossa dedicação àquilo que é o correto, o bem, é um desafio para nós, né, pessoal? Tá? Geralmente a gente quer que as coisas torçam, as coisas virem para nós do jeito que a gente quer. A gente não quer a gente se ajustar à lei divina. A gente quer torcer a lei divina para ficar do jeito que a gente quer, né? Então esse é o problema, essa é a dificuldade, tá? Certo? Às vezes a vida nos coloca meio na marra em situações de servir, né? Às vezes líderes do passado, pessoas que lidaram muito mal com o poder, muitas vezes reencarnam de novo na, na, na subalternidade, né? Numa situação difícil ali. Para quê? Para aprender a humildade, a lição da humildade, né? Então, tem várias situações, a vida faz isso através da reencarnação, né? Vai mudando as posições, vai nos trabalhando para que a gente aprenda. Aprenda a servir, né? Comandando, liderando, organizando, coordenando e aprenda a servir também na obediência àqueles que têm um determinado poder, né? Uma determinada autoridade, então, tá, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Então, aproveitar e tomar uma aguinha aqui enquanto vocês vão pensando aí. Ok?
né? Você vê o exemplo de Jesus no lava-pés, né? Foi isso, né? Estavam lá brigando, quem é que é o maior aqui depois de Jesus? Quem é que é o maior entre os discípulos de Jesus, né? Já estava na disputa de poder lá, né? Aí o Jesus, para acabar com a conversa lá, falou assim, olha, senta todo mundo aí. Começou a lavar o pé de todo mundo. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Que seja o servidor. Deus é o maior servidor. Deus trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Disse Jesus. Deus tem até uma mensagem do Emmanuel, se eu não me engano. Há muito tempo, eu não sei se talvez a gente consiga resgatar aí no Google, né? Que fala que Deus é o servidor, né? Dá um exemplo assim, né? Deus o maior servidor, porque é o que mais fornece tudo para nós, né? É o ser que fornece tudo para nós, né? Então, vamos lá. Aí continuando aqui, né? Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes, né? Então está dizendo, ó, André Luiz, nós somos numerosos, viu? Os que falimos nas experiências terrestres, tá assim, ó, aqui em nosso lar. Mas os que chegam ainda em nosso lar devem se considerar extremamente felizes. É verdade, né? Pelo que a gente realmente vai estudando, é isso mesmo. Aqueles que conseguem ainda ser atendidos, socorridos por nosso lar, ainda são extremamente felizes, né? Lógico que isso não é à toa, né? Mas é uma situação muito boa, né? Ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta, né? Então, esses ministérios, o ministério celestial, o ministério da elevação, da união divina, né? Esses ministérios, né? Que na verdade são os dois, né? O ministério da elevação e da união divina, lá em nosso lar, né? São os dois ministérios superiores, né? Então, eles elevam o padrão da colônia, o padrão ali de nosso lar, o padrão dos pensamentos da coletividade, sem que eles percebam de uma maneira direta, né? Eles não percebem, mas esses dois ministérios ajudam a elevar o padrão geral, né? A importância da, né, da presença deles em nosso lar, né? Ok? O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela, né? Então, certíssimo, né? É uma bênção quem está lá em nosso lar e nunca vão pagar o débito, na verdade, né? Na verdade, essa ideia de pagar o débito nem é o mais importante, né? Porque, na verdade, tem que aprender a amar, né? O nosso débito para com Deus ele só cresce, né? Porque a cada dia Deus nos dá mais recursos, né? A cada dia Deus nos fornece mais recursos. Cada dia a gente deve mais para Deus, né? Para a vida, né? Então tá difícil de saldar esse débito aí, né? Então essa questão do débito, é lógico que é importante, né? O débito que a gente tem para com as pessoas, certas situações específicas, a nossa consciência, tudo isso é importante. Mas o mais importante até não é isso, exatamente. Porque a nossa dívida nunca vai se acabar. Vamos se acostumando com isso aí. Porque a nossa dívida não vai ter fim, não. Nossa dívida com Deus, ela só aumenta. Mas pelo menos a gente vai aprendendo aquilo que a gente deve aprender no meio do caminho, que é aprender a amar. Então, se a gente vai aprendendo a amar, se a gente vai aprendendo a ajudar, a cooperar, a socorrer, a instruir, a compreender, nós já estamos fazendo aquilo que precisa. Nós já estamos retribuindo à vida aquilo que precisa. Nós aprendemos o grande significado da existência, né? Pelo menos no nível que nós estamos, né? O grande aprendizado.
Tá, pessoal? Então, isso é o mais importante. A ideia de débito está em segundo plano, né? Mas a ideia de aprender a amar, né, é o mais importante, certo? É o que nos liberta, né, de fato, né? Certo? Então vamos lá. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, né? A situação é diferente, né? Mas a situação deles ali é como abrigados num verdadeiro paraíso, né? É lógico, muito receberam ali, vão querer devolver, né? Ok, né? As próprias pessoas se sentem na obrigação de devolver à colônia, né? Tudo que eles receberam através de trabalho, de devotamento, né? É natural e é bom que isso aconteça, né? Fez longo hiato, né? Uma pausa ali e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Né? O André Luiz sabe, né? O Vicente também. Só que ele está falando assim, eles saíram, né, do umbral, eles estão já há algum tempo numa situação melhor. Mas muitos ficam ali um tempo indefinido no umbral, né? Então ficam lá presos uns aos outros, né? Nessas cadeias de remorso e malignas recordações, né? Mas também sairão, também reencarnarão, também evoluirão, também atingirão patamares superiores. É só uma questão de tempo e de esforço, né? No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. Assim como em qualquer profissão, tá, pessoal? Mas aqui eles estão falando porque eles são médicos, né? A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela, né? No caso dos médicos específicos, a saúde humana é patrimônio divino. Ah, se os médicos compreendessem isso, né? Ah, se todos nós, né, compreendêssemos isso. A saúde humana é patrimônio divino. O corpo é uma bênção que nós recebemos por empréstimo. Tem gente que fala, ah, mas é o meu corpo, né? O corpo me pertence, eu tenho direito no corpo, não sei o quê, né? Cheio de direitos, tá? Mas o corpo ele não pertence a nós. Ele é um empréstimo, é uma concessão divina, uma concessão da natureza, uma concessão das leis divinas para que nós pudéssemos reencarnar e ter a possibilidade de evoluir. E para isso trilhões de seres estão aqui, microscópicos, estão mantendo a nossa vida. Estão nos ajudando aqui, as célulazinhas aqui estão nos ajudando. Para que nós reencarnássemos nesse arcabouço, né, celular que nós temos aqui, né? Células ósseas, células epiteliais, células hepáticas, células estomacais, células nervosas, células adiposas, células renais, tal, certo? Né, Vilani? Nada nos pertence. Né? O que é nosso é o que nós vamos levar. Nós vamos levar o corpo, nós vamos levar as células, nós vamos levar os átomos, não vamos levar. Nós vamos levar a essência do aprendizado, do sentimento, das habilidades conquistadas, da consciência ampliada, né? Do bem que foi feito, isso nós vamos levar. As memórias positivas ou negativas, né? Nós vamos levar, tá? Então precisamos cuidar com carinho do corpo. É emprestado, pessoal. É emprestado. E um dia nós vamos ter que devolver. É como a gente emprestar uma coisa e não cuidar bem. Ele vai devolver e passa vergonha que tá tudo lá, né? Caindo aos pedaços, né? Deus abençoe que a gente envelheça. É a melhor alternativa que a gente tem, né? Não tem outra melhor, né? Deus abençoe que a gente envelheça, né? Com o máximo de saúde possível, né? O máximo de. Mas Deus é que sabe, né? As nossas necessidades,
tá? Então a saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela, né? É um sacerdote da saúde, desse patrimônio divino, né? Devia tratar com veneração, né? Entendendo o significado divino, né? Profundo do corpo, né? Certo? Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações médico, né? Sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime, né? Perante as leis divinas, né? Aqueles que recebem o título profissional, né? Como médico, por exemplo, que tá, o que está falando aqui, né? E que não usam a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença, né? O descuido para com a, esse patrimônio divino, né? Do qual todos nós podemos ajudar a cuidar. No caso médico especificamente, ele veio para ajudar as pessoas a cuidarem desse patrimônio divino, né? Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime, né? Então, o próprio médico que abusa, né, do corpo, né, acabam pagando, acabam situados no campo do crime. O André Luiz é um deles, né? Então foi considerado um suicida inconsciente, né? Ele era médico, tinha mais noções de saúde, tinha noções sobre a doença, dos males de certos alimentos, certas bebidas, certos procedimentos sexuais, né? E não obstante, ele acabou se perdendo nesse campo aí, né? Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus e proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Olha que bonito, né? Que bonito, né? Jesus não foi somente mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus, que é a cura mais profunda que tem, é o ser humano na direção do reino de Deus, né? Na direção das leis divinas, na direção do contato com o eu profundo, com o eu divino, né? Essa é a cura real, essa é a cura profunda. É a cura de sentimentos, é a cura das emoções, é a cura dos pensamentos, é a cura dos atos, é de dentro para fora. Jesus ele trouxe o mais elevado padrão de cura que nós conhecemos, né? Socorro para o corpo e socorro para a alma. Tá? Num tratamento integral, holístico, né? Cuidando do todo, certo? É verdade, né? Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Né? Jesus socorreu o corpo e salvou a fé, né? Estimulou a fé. Nós, André, em muitos casos na Terra, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Você quer uma definição mais precisa do que essa? Não é? Pura verdade, né? Às vezes não tem muita coisa para fazer pelo corpo, mas tem que ajudar a fé. Porque às vezes a única coisa que a gente tem é a fé. Você não tem mais nada. Só restou a fé, né? A fé e a esperança, né? E muitas vezes não se consegue ajudar ao corpo e quase sempre o pensamento materialista, o pensamento muito, né? Muito imediatista, que não entende, inclusive, a importância até dos processos patológicos, né? Porque eles têm uma importância muito grande para a alma, né? Porque muitas vezes o corpo está caminhando a passos rápidos para a morte. Mas quando você ajuda as pessoas a manter a fé, você estimula isso nelas, você está fazendo a coisa mais importante que poderia nesse momento.
Já que o corpo não está respondendo aos tratamentos, é preciso trabalhar a fé. Porque se não conseguir salvar o corpo, a pessoa pelo menos ela vai estar muito mais conectada ao divino, conectada à espiritualidade, não é? Então muitas vezes não se lembra da importância disso, né? Vou tomar mais uma aguinha aqui, só um pouquinho, pessoal. A visão materialista, né, dificulta frequentemente o tratamento e dificulta também frequentemente quando não há tratamento, né? Quando entra no campo da fé, né? Muitas vezes o materialismo não sabe lidar com isso e acaba matando a fé das pessoas, né? Atitudes às vezes muito ríspidas ou objetivas demais, né? Ou sem tato, né? Tem várias formas aí de você prejudicar, né? Então vamos lá. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico, né? Então, o Vicente está ali falando algumas coisas importantes para o André Luiz, né? E era tudo verdade, né? Ele expulsara, o André Luiz falando de Jesus aqui, né? É verdade, né? Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna, né? Então vocês percebem, né? A importância disso, não é? Então ele cuidava do corpo, mas ele também proporcionava o remédio para a alma. E para cada problema que as pessoas traziam, ele tinha um remédio diferente. Um remédio assim, uma sugestão diferente, né? Uma atitude. Por isso que não dá para você pegar a mesma coisa que Jesus falou para um, aplicar para todos ali, né? Assim como não dá para aplicar para todos nós, né? São situações momentâneas de cada um, são situações, né, que nós podemos usar em determinados momentos da nossa vida. Aquilo serve exatamente para nós, para o nosso problema, né? Os conceitos de Jesus servem para determinadas situações, né? Sempre casam muito bem com o que a gente está precisando, né? O Ailton colocou aí, ainda dava o aviso, não peques mais, fazendo associação do problema físico, vamos dizer assim, como originado de um problema moral. Ele fazia uma associação do problema moral comportamental com o problema físico. Fosse dentro dessa encarnação, fosse a relação que havia até do passado, né? Mais remoto aí, que a gente não sabe, né? Então, vai, não peques mais para que não vos suceda coisa pior, né? Então, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A gente está quase acabando aqui. Ui. Engolfada-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis, né? O Vicente falando, né? Lembrando a conversa, evocou isso aí, ele que estava lembrando, né? Eu tenho um amigo que está nas zonas inferiores, né? Um colega de profissão, faz alguns anos que ele está lá atormentado por dois inimigos, né? Por dois inimigos cruéis, né? Acontece que ele muito faliu como homem e médico, era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Isso acontece muito, né? A pessoa começa a ganhar muito dinheiro,
E se deslumbra, né? Fica deslumbrado com os ganhos e começa ali o desvio, porque começa a ficar mais relapso, né? Tem vários problemas que podem surgir, né? Mas vamos ver na sequência o que aconteceu. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Quer dizer, ele era médico, mas quando haviam grandes negócios, a mente dele já esquecia o consultório, esquecia os pacientes e já ficava muito mais lá nos banqueiros, né? Na questão financeira, né? Então se torna um perigo, né? Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Quer dizer, se não fosse a ajuda espiritual que ele teve para minimizar ali um pouco a atitude dele, ele teria prejudicado a vida de muita gente. Já pensou? A colaboração do pobre amigo tornava-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Né? Quer dizer, algumas pessoas que morreram nas cirurgias que ele fazia, era cirurgião ainda por cima, né? Alguns que morreram, notando a irresponsabilidade dele, atribuíram a causa da morte a ele, mesmo que não fosse. Né? Quando a pessoa morria sem esperar que fosse morrer, era uma surpresa, era um choque, né, para a pessoa que partiu, né? E acabava votando a ele ódio terrível, atribuindo a causa da morte a ele. Aí vocês vão pensar, mas peraí, Alexandre, mas como é que ele vai sofrer isso se não foi exatamente ele a causa da morte? Né? E como é que as pessoas vão votar ódio a ele? Ele vai sofrer por isso se ele não foi exatamente a causa da morte. Mas é porque a pessoa está atribuindo a ele, vendo a irresponsabilidade dele. Nós vamos ver a continuidade aqui, né? Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos, amigos espirituais, né? Então prestaram esclarecimentos justos a muitos, entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Quer dizer, dois ficaram ali, não arredaram o pé, esperando ele, a morte dele, né? Esperando ele sair do corpo, né? Porque atribuíam a causa da morte a ele, né? Horrível, exclamei. Se ele era, porém, se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Vocês estão entendendo a extensão da coisa? O cuidado. Vocês estão entendendo o tamanho do enrosco aí? É para todos nós, né? Isso aqui não é só os médicos. Né? Ele é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Mas como que ele é responsável? Como é que ele é? Porque nós somos, pessoal, responsáveis, de certo modo, né? Não em termos absolutos, mas temos uma responsabilidade no que criamos na mente das pessoas, na propaganda que fazemos de nós mesmos. Se nós formos um profissional relapso, essa nossa atitude vai correr na boca das pessoas. A rádio peão aí
Alexandre é relapso, Alexandre é relapso, vai correr para todo lado. Então eu sou responsável por criar, o meu relapso é responsável por criar na mente das pessoas essa imagem sobre mim. Assim como certos profissionais criam na mente das pessoas, da população, o contrário. Eu falo, aquele profissional lá, nossa, aquele profissional é muito consciencioso, é muito disciplinado, é muito Caxias, né? Ele gosta das coisas certinho, ele faz a coisa bem feita, ele é assim, assim. Então é sinal de que a pessoa ela conseguiu construir na mente popular e conseguiu construir uma imagem positiva, coerente com o seu trabalho, com a sua atitude. Certo, pessoal? Ok? Né? Então você vê que nós somos responsáveis por isso também. Nós somos na imagem que a gente cria na mente das pessoas, né? Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, porque no fundo ele sabia que estava errando, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, na verdade, quando a gente age de forma relapsa, ou descuidada, ou negligente, nós abrimos uma brecha de culpa, né? Que facilita pessoas que, de uma forma indevida, nos atribuam certas falhas, até que a gente não teve, mas acaba juntando a nossa consciência de culpa, consciência culpada, com a transferência de responsabilidade que alguém quer fazer conosco, né? Então acaba juntando a fome com a vontade de comer aí, né? O lege, isso em todas as profissões, inclusive na vida pessoal, sem lege, sim. De certo modo, sim, tá? Isso. Aqui a gente está analisando uma questão de um médico, né? Mas poderíamos analisar a vida de qualquer um de nós, né? Isso serviria para qualquer um de nós, em qualquer situação aí, tá? Nós somos responsáveis na imagem que criamos na mente dos outros pelas nossas atitudes, pelas próprias atitudes que a gente nutre, né? Tá? Todo erro traz fraqueza. E assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina. Portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo. Então não é exatamente que ele está pagando por crimes que não existiram, né? Ele cometeu faltas graves, né? E ele está sofrendo o resultado dessas faltas graves de um jeito ou de outro, né? E isso vai fazer ele aprender, vai fazer ele valorizar as oportunidades perdidas, conhecer melhor a si mesmo, né? A entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo por fim a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. O prêmio que a gente recebe por agir de forma correta, o primeiro é dentro de nós mesmos, porque na nossa consciência está lá, você agiu de forma correta. Pode estar todo mundo falando que foi errado, mas você sabe que agiu de forma correta. Então isso dá uma paz que ninguém vai tirar. Isso dá uma tranquilidade que ninguém vai roubar. Porque a tua relação com a tua consciência, ela está inabalável. Aí você compreende que as pessoas estão falando sem saber, que as pessoas estão, né? Então você tem uma defesa. Você tem uma defesa interna que é a tua relação com a própria consciência. Agora, quando você não tem isso, aí você fica sujeito às energias de fora que acabam, o sentimento de culpa acaba sintonizando com essas forças infelizes, né? Tá? Então, somos o primeiro a nos beneficiar do trabalho bem feito, da ação correta, mesmo que ninguém esteja vendo. Você está vendo. Você sabe o que você faz todos os dias, né? Então é uma relação com a nossa própria consciência, em primeiro lugar, né?
A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? É bem colocado aqui, né? A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, como eu estava dizendo, é uma luz firme para o dia, a nos nortear, e é abençoado o travesseiro para a noite, que a gente acaba dormindo tranquilamente. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova, né? Ah, sim, exclamei o André Luiz, né? Agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente, disse o Vicente. Vocês estão entendendo? Se a gente apaga a nossa luz, nós podemos cair em qualquer buraco. Podemos tropeçar em qualquer peça, qualquer pedra, né? Se a gente passa a andar na escuridão, a gente pode topar com qualquer situação ali inusitada, né? Por isso que a previdência é acendermos a luz, acendermos a nossa luz. Com a luz acesa, olharemos onde andamos, desviaremos dos obstáculos, saberemos nos dirigir com precisão, né? Certo? Já estamos acabando, pessoal. Só falta 2 aqui. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Ai, que coisa linda deve ser, né? Perfumado, deve ser bem perfumado, né? Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum, né? Então, ainda tem muitas aventuras aí. As Aventuras do André Luiz. Esse livro ainda tem muita coisa interessante para a gente ver, pessoal. Nós vamos aproveitar bastante ainda, né? Vamos fazer a prece final, então, para a gente encerrar, né? Os trabalhos. Então vamos lá, né? Fechemos os nossos olhos, abramos o coração, coloquemos-nos em atitude receptiva, atitude mental, sentimental, e que possamos sentir esse jorro de luz que cai sobre nós, vindo de esferas mais elevadas, onde seres misericordiosos nos amam e, apiedados das nossas necessidades, lançam sobre nós os estímulos que nós necessitamos, as sementes da esperança no coração, no jardim dos nossos corações, das nossas mentes, as sementes da fé, as sementes da caridade, para que germinem em nós, para que façam crescer dentro de nós essas plantas, essas flores, esses frutos, esse perfume a se espargir em forma de atitudes novas, em forma de bênçãos a se exteriorizarem de nós e em torno de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite abençoada, por mais uma noite iluminada, pela tua presença, pela presença dos bons espíritos, que tão amorosos e dedicados nos cuidam com devotamento e carinho. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Muito bem, então finalizamos novamente, reiterando o nosso convite amanhã, às 9 da manhã, a gente tem o estudo do Céu Azul, né? Do livro Céu Azul. Todos estão convidados, né? E aqui não para, aqui é um dia após o outro, pessoal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, tem para todo gosto e para todas as necessidades aí. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã.